Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Estou vindo aqui em mais uma madrugada sem sono do final de semana falar com vocês sobre assuntos que estão na minha cabeça e que ia dizer que provavelmente não deveriam estar, mas que não é o caso. Eu acho que talvez nesse caso seja interessante que eles estejam, eu acho. Muita gente já me falou, inclusive, para eu parar de fazer vídeo, que os vídeos ficam legais e tal, não sei o quê, mas para eu parar de usar a camisa do Flamengo, principalmente, e para mudar o fundo do quarto e tal. Para quem ainda não veio aqui em casa, esse aqui é o meu é o meu terceiro quarto extraoficial. Eu tive o meu primeiro quarto, eu vim para esse quarto, e aí eu fui para o outro quarto, e aí temporariamente eu estou radicado nesse quarto aqui. Eu estou em asilo político nesse quarto temporariamente. Então é o meu, é o meu, é o meu cenário, é o meu plano de fundo, e depois eu posso fazer na sala ou na varanda, em outro lugar, mas por enquanto acho que atende bem. E a ideia da camisa do Flamengo eu achei legal, manter essa ideia, pelo menos por enquanto, sei lá, não sei, porque acho interessante essa marca registrada de falar assuntos sérios com a camisa do Flamengo, que fica um negócio meio assim, a dicotomia do ser humano, né? Tipo, falando sobre filosofia com a camisa do Flamengo, né? Tipo, duas coisas é, meio como se fossem opostos, né? Não que a camisa do Flamengo seja oposto à filosofia, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver que o Flamengo seja oposto ao pensamento crítico, não. Mas que a camisa de futebol, por sendo utilizada para falar de assunto sério, gera um certo tipo de humor, de ironia, né? De uma coisa cômica aí que fica marcado, que realmente eu acho que é interessante. Mas vamos ao assunto hoje que eu estava pensando, que eu estava saindo do shopping, né? Que eu fui jantar hoje lá no shopping, no Rio Design Barra, que é um lugar que eu não costumo frequentar. E eu estava vendo, né, no estacionamento, aí a questão dos carros, né? Porque o meu carro, quem conhece o meu carro, é um Jeep TR4, né, aquele Pajero TR4, todo adesivado, cheio de adesivo, todo assim batido de propósito. Minha mãe empurrava ele em tudo quanto é lugar. Nunca eu, jamais eu, sempre minha mãe que empurrava o carro. E aí o carro tá amassado e tal, e eu não conserto de propósito. Eu acho que faz parte da personalidade do jipeiro e do trilheiro ter o carro porrado, ter o carro amassado e adesivado e sujo. Eu não lavo meu carro, eu sou contra lavar o carro. Eu só deixo a chuva lavar o carro, e quando chove eu fico puto porque lavo meu carro, eu gosto do meu carro sujo. E meu carro é completamente adesivado, com lugares do mundo inteiro, com adesivos que eu comprei na internet, obviamente, com adesivos que eu trouxe de viagens, com adesivos que pessoas trouxeram para mim de viagens. Então, assim, tem adesivo do mundo inteiro no meu carro, e eu acho isso incrível. E uma coisa que eu conversava muito com a minha psicóloga na época, antes de eu ter alta e depois parar de novo, ter alta, voltei, parei, e o que eu conversava muito com ela, a psicóloga mais recente, é como a gente vive, né, curiosamente não, mas como a gente vive um período que eu chamei, de perda coletiva da personalidade, né? Perda coletiva de personalidade. A gente sempre teve, no decorrer do mundo contemporâneo, digamos assim, eu acho que se pode falar assim, talvez, um culto a alguma coisa, né? Tipo, o culto à personalidade, o culto ao corpo, o culto à beleza, o culto à inteligência, o culto à arte ali, talvez na Belle Époque, de 1871 até 1914, o culto a não sei o que, o culto à república, o culto a tal coisa, o culto à literatura. E hoje em dia, a impressão que fica, pelo menos para mim, é que a gente vive o culto justamente a nada. Tipo, as pessoas, no geral, obviamente não posso generalizar, não estou atacando ninguém, não há crítica assim, tipo, as pessoas, não sei o quê, o mundo, as pessoas são ignorantes, eu sou melhor que todo mundo. Nunca, muito pelo contrário, eu me incluo nisso, sabe? Tipo, eu, embora me esforce muito para não estar sendo, levado pelo efeito manada, com certeza estou sendo influenciado de uma forma ou de outra, como todos nós, e isso faz parte da vida.
e ninguém é melhor do que isso, infelizmente. Mas o que eu acredito hoje é que vive essa perda coletiva de personalidade, e isso se vê, o reflexo disso é visto tanto na arquitetura como tanto na palheta da coloração dos veículos, né, dos carros, das roupas. Eu estava vendo algum lugar sobre isso, falando, algum documentário, alguma história dessa, falando de que o mundo está menos colorido, né? Tipo, a gente vê post em rede social, como é que eram os restaurantes de fast food na década de 70, como é que são hoje em dia, como é que eles realmente ficaram mais acinzentados, e realmente é verdade, né? Porque a arquitetura, né? A moda arquitetônica, pelo menos, que eu enxergo assim, que eles chamam de arquitetura de alto padrão, que eu vejo nas obras, que eu vejo nas fotos, que eu vejo nos projetos, é uma coisa que é tudo muito igual a outra, sempre seguindo os mesmos modelos. Falta, assim, eu não sei eu acho que pode ser um ataque aos arquitetos dizer que falta criatividade. Não é que eu quero criticar o trabalho dos arquitetos. O trabalho dos arquitetos pode estar sendo feito de forma brilhante, mas eu estou criticando talvez a a moda, né? Tipo, da mesma forma que durante tal período na história houve-se a moda, digamos assim, houve-se a tendência arquitetônica, houve-se a tendência de moda, de vestimenta, de coloração, de um mundo mais colorido. Hoje, para mim, a meu ver, indiscutivelmente, o mundo está mais cinza, a paleta de cores do mundo está mais acinzentada, e não sei se isso tem a ver com os índices de ansiedade e depressão da população mundial, porque todo mundo aqui é careca de saber que o Brasil é o segundo país que mais consome tela de celular, tela no geral, né? É o segundo país que mais consome tela no mundo e que mais utiliza tela no mundo. Também é um dos países que mais consome remédio para ansiedade, depressão, essas coisas no mundo. É um dos países, se não o país mais ansioso e depressivo do mundo. Depressivo eu não sei, mas é um dos países mais ansiosos do mundo. Depressivo eu realmente não sei. Então, assim, por que que a gente. Eu começo a pensar que as coisas talvez estejam conectadas, correlacionadas e interligadas, né? E também o hábito, eu acho, dos brasileiros. Tem muitos pesquisadores, né, estudiosos, psicólogos e psiquiatras que falam que o índice de ansiedade no Brasil é muito alto por conta justamente, né, da questão da desigualdade, da insegurança alimentar, da falta de segurança pública, que as pessoas saem de casa sem saber se vão voltar. Então tem muita gente que sofre de ansiedade por conta disso. Eu acho que todos esses fatores influenciam com certeza. E eu fico pensando também outras questões, mas isso aqui são coisas puramente da minha cabeça, que o Brasil tem essas tendências ansiogênicas, né, de gerar ansiedade. Por exemplo, de ser o segundo maior país utilizador de telas do mundo, de ser um grande consumidor de álcool, de ser um país que está se tornando um dos países com maior índice de obesidade, de pessoas acima do peso, de ser um país onde as pessoas consumem muito café, que é uma bebida ansiogênica, que praticam pouco o exercício físico. Então, eu fico me perguntando também se esse conjunto de hábitos do povo brasileiro também não influencia isso, mas também se não é uma tendência mundial essa movimentação do mundo estar caminhando para se tornar um lugar mais ansioso e depressivo. Existem diversos estudos que com certeza todo mundo já viu na internet em algum lugar, dizendo que o índice de ansiedade de um jovem no ensino médio hoje corresponde a uma pessoa que estava internado numa instituição psiquiátrica dos anos 40, sabe? A gente já viu em diversos locais de fontes de informações fidedignas essa comparação. Não sei como eles fazem esse cálculo, né? Com que parâmetro, com que nivelamento, mas é uma informação. E voltamos àquele assunto do avanço da tecnologia, de que o cérebro não está preparado, de ter
toda a informação da história do mundo no nosso bolso, de ficar se comparando o tempo inteiro com o mundo inteiro, de você ter acesso ao mundo inteiro o tempo inteiro no bolso, o cérebro não está pronto para isso. Mas e eu acho que todas essas coisas vão levando para esse caminho que é justamente a perda coletiva de personalidade. As pessoas não têm interesse em ser diferentes umas das outras. As pessoas querem ser o mais parecidas possível. Tanto que é impressionante, assim, são as mesmas roupas, as mesmas cores de carros, os mesmos carros, sabe? Tipo, são tantas semelhanças, assim. Se você pega pessoas, pega uma faixa de equiparação econômica, assim, de renda, de uma bolha de renda, assim, qualquer nível de renda socioeconômica e tal, você vai ver que as pessoas vão se assemelhando dentro daquela bolha, que é uma coisa, assim, extremamente curiosa, sabe? Começa uma onda, sabe? Tipo, vendo o pessoal da minha idade, por exemplo, acabou o colégio, aí todo mundo começa a fazer tal coisa, todo mundo começa a ir para festa de eletrônica e aí ninguém gostava de samba. Aí depois todo mundo começa a ir pro samba, aí depois todo mundo começa a fazer tal coisa. Aí depois todo mundo começa a fazer outra coisa em conjunto. É um negócio assim que me chama muita atenção. As pessoas elas realmente não conseguem. Eu fico com essa impressão de que as pessoas não conseguem fazer as coisas por conta própria e tomar as suas próprias decisões, sabe? Precisa que seja um efeito manada acontecendo para que elas sigam para onde a manada está indo para seguir o rumo para seguir o rumo de todo mundo. E isso é uma coisa que me chama muita atenção e que eu estava pensando hoje no estacionamento do shopping, enquanto eu via a cor dos carros que estavam estacionados. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.